O Clube do Remo vai enfrentar o Botafogo da Paraíba e teremos novidades. Novidades, tá bom? Tu vai ficar sabendo sobre essas novidades para esse jogo contra o Botafogo na Paraíba, da Paraíba, né? Nesse vídeo, então é muito importante que tu fique até o final, muito importante que tu deixe teu like também. E também iremos falar a respeito das palavras do técnico Marcelo Cabo a respeito desse jogo, tá bom? Vamos complementar já falando sobre o que o Marcelo Cabo falou a respeito desse jogo, que é o primeiro jogo do Clube do Remo como mandante nessa Série C da temporada. Tá? Além disso, nós iremos falar também sobre o novo contratado, e novo contratado não, né, mas o estreante do Clube do Remo ali, o lateral esquerdo Kevin, que ele falou a respeito da última partida e falou a respeito da estreia dele, enfim, e tu vai saber direitinho o que ele falou, então fica até o final, é isso, enfim, que eu te digo que é importante. Deixa teu like também, te inscreva e caso tu não me conheças, meu nome é Nicolas Correia, é um prazer tê-lo aqui comigo, tá bom? Fique aí à vontade para inscrever-se, deixar o like também. A primeira coisa que eu queria comentar com vocês é a respeito do confronto do Clube do Remo contra o Botafogo da Paraíba, tá? E assim, ele será mandado, essa partida ela ocorrerá no Mangueirão, tá? E algumas pessoas até, enfim, viram que no começo ele estava ali organizado para ser no Bainão, mas depois foi modificado para, enfim, ocorrer no Mangueirão. E aí eu até perguntei no vídeo passado, né, qual era a opinião de vocês. Caso tu não tenha assistido o vídeo de ontem, assiste, é importante também. Eu coloquei uma enquete, inclusive, lá no Instagram, o Remista Culto, tá, que vocês podem votar lá se vocês preferem que os jogos como mandante do Clube do Remo nessa Série C eles sejam mandados no Mangueirão ou no Baenão, tá bom? É só ali a respeito pra gente ter uma estimativa do que acha o público da página, do canal, então segue aí no Instagram, o Remista Culto, e pode falar comigo por lá também. Mas nós temos que lembrar, né, que ano passado o Clube do Remo enfrentou o Botafogo da Paraíba, lá, enfim, na Paraíba, e houve ali um cenário conflituoso, né? A diretoria do Botafogo da Paraíba aparentemente estava um pouco tempestuosa, enfim, os ânimos estavam exaltados ali entre as duas diretorias. Por que, Nicolas? Tá? Caso você tenha dormido aí na última temporada, eu explico. Sim, o Clube do Remo tirou o... Primeiramente, né, retirou o zagueiro, né, lá do Botafogo da Paraíba. Isso eu acho que antes da temporada começar de fato, antes da Série C começar de fato, que foi o Daniel Felipe, salvo engano o nome. Depois retirou o meio-campista, né, que era destaque ali na Copa do Nordeste, que foi o Anderson Paraíba, que acabou não vingando no Clube do Remo. Posteriormente, também retirou o técnico do Botafogo da Paraíba, que estava organizando um bom trabalho lá, o Gerson Guzmão, que também posteriormente veio a dar dor de cabeça para a diretoria azulina. E aí a diretoria, né, os torcedores, enfim, os dirigentes ali do Botafogo da Paraíba também, eles se, viram-se um pouco traídos, de certa forma, pelos jogadores, né? O Anderson Paraíba, quanto pelo técnico. Isso aqui não é uma opinião minha, tá bom? Você pode ver aí as postagens daquela época dos torcedores, né? A respeito do Botafogo da Paraíba, a respeito dessas saídas. Enfim, estavam até organizando protestos para receber essas peças, esses ícones aí que foram, enfim, que vieram para o Clube do Remo, oriundos do Botafogo da Paraíba. Então, assim, o jogo ele foi lá e a torcida do Botafogo... Não, vamos... Algumas pessoas, né, enfim, organizaram ali alguns protestos, tanto quanto contra o Clube do Remo, de fato, chegando ali até a estourar alguns fogos de artifício ali no hotel que o Clube do Remo, perto, né, do hotel que o Clube do Remo estava hospedado, ali pela parte da madrugada, parte da noite, né, quanto ali os dirigentes do Botafogo da Paraíba também chamaram o Clube do Remo de filial do Norte, né, justamente porque o Clube do Remo estava retirando as peças que julgava ter qualidade e levando embora, então eles acabaram ficando um pouco sentidos, né, se é que eu posso falar dessa forma. Então, ano passado, o jogo ele tinha um valor muito forte, porque o Belo, né, que é o apelido do Botafogo da Paraíba, eles até postaram um vídeo no Instagram falando é por nossa honra, é pelo Belo, como se a honra deles tivesse sido ultrajada, de fato, àquela época. Né? Só que para esse confronto desse ano, tá, eu só dei uma contextualização aqui, tá? Caso alguém tenha dormido. Para esse momento agora é diferente. Nós não temos mais esse conflito, bom, pelo menos não pela parte do Clube do Remo, pelo menos eu não vejo os torcedores comentando a respeito de qualquer mágoa, qualquer ressentimento a respeito do Belo, dos torcedores do Botafogo da Paraíba, não. Isso não está em voga agora, mas é um confronto que é diferente, tá? Que tem um clima diferente. Agora, ele deixa de ser importante para o Clube do Remo por conta disso? Não. Nenhum confronto da Série C ele vai deixar de ser importante
por conta que ele não é um clássico, por conta que ele não é um jogo com um ânimo mais acirrado. Não. 3 pontos são importantes sim. Enquanto nós não tivermos aquela pontuação necessária, segura para avançar para a segunda fase, qualquer 3 pontos são importantes nessa primeira fase. Tá? Então é um jogo que é muito importante, que será mandado no Mangueirão, e aqui eu trago, né, para vocês, eu venho trazer para vocês o retrospecto, né? Então, o que que diz aqui? Em 13 duelos, né, tem 3 vitórias. Cada time, tanto o Botafogo da Paraíba quanto o Leão, tem 3 vitórias, né? Cada lado tem 3 vitórias e 7 empates. Ou seja, é um jogo que há muitos empates aí na história. Os jogos estão registrados, pelo menos, essa informação aqui que eu tenho. Então, o Clube do Remo vai jogar em casa agora. E ano passado, né, inclusive foi um empate, um jogo que prometia muito, né, pelo menos ambos os lados eles estavam prometendo muito, mas no final das contas ficou num jogo frio, que terminou em 0-0, um jogo, sinceramente, de dar sono. Enfim, terminou em 0-0 e no final das contas foi esquecida, né, essa animosidade, porque nem o Clube do Remo avançou para a segunda fase, nem o Botafogo da Paraíba. Inclusive, o Botafogo da Paraíba tinha mais chances ano passado de avançar para a segunda fase, né? Já estava quase que cravando ali, mas na última rodada deu uma deslizada, acabou perdendo sua vaga, e aí Clube do Remo e Botafogo da Paraíba juntinhos acabaram não avançando para a segunda fase. Mas o treinador, eu acabo de falar aqui que é importante, né? Mas o treinador Marcelo Cabo falou, enfim, a respeito também desse jogo e a respeito da última derrota do Clube do Remo e a resposta que eles têm, que o Clube do Remo tem que dar para o torcedor, que o elenco tem que oferecer para o torcedor, para você, azulino. Então, abre aspas aqui para o técnico remista Marcelo Cabo. A gente tem que dar uma resposta imediata para o nosso torcedor dentro de casa. Agora é recuperar e fazer um grande jogo no domingo e trazer os 3 pontos que são muito importantes para a nossa trajetória dentro da competição. Foi isso que disse o Marcelo Cabo, que tem que haver, né, deve haver uma resposta imediata para o torcedor, que ficou um pouco aí, enfim, na bronca, vou utilizar esse termo, tá, com a derrota para o São Bernardo. Claro, foi fora de casa, eu falei sobre isso no vídeo de ontem, mas, de fato, o torcedor ele merece uma resposta, porque aí é só a primeira rodada, né? São só 3 pontos, tudo muda daqui pra frente, tudo vai mudando, tá? Tudo vai mudando. Não vai pensar que alguém que tá já no topo da tabela tá definido. Não, só a primeira rodada, não precisam se desesperar. Mas 2 derrotas, inclusive não conseguir e 2 derrotas seguidas no começo da competição, ela já pode mexer meio com o psicológico, tá? Tanto do elenco quanto da torcida. Então tem que ser uma resposta, enfim, para a torcida, uma resposta imediata para a torcida e que fará mentalmente bem ao elenco, tá bom? Ainda para esse jogo contra o Botafogo da Paraíba, algumas mudanças serão processadas na equipe remista, tá bom? Pelo menos é isso que veio saindo aí nas mídias esportivas e nós iremos comentar sobre essas mudanças e dar uma comparada com o time que entrou contra o São Bernardo. Então, lerei aqui para vocês, ipsis literis, o que está escrito. Algumas mudanças poderão ser processadas no time. O lateral esquerdo Kevin, que fez uma boa estreia com direito a gol marcado, deve ser uma das novidades no time titular. Quem também poderá iniciar o jogo é o meia Álvaro. Desse modo, o Leão deve jogar com Vinícius, Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guerra. Aí vem a incógnita, né? Leonan ou Kevin, né? O Kevin que fez fez até gol na sua estreia. Anderson Shoa, Richard Franco, Matheus Galdesani ou Álvaro. E aí vem o Pablo Roberto, e lá na frente, Muriqui e Jean Silva. Só para vocês terem uma ideia, a escalação do Clube do Remo contra o São Bernardo, ela foi a seguinte: o Vinícius no gol, o Lucas Mendes, tá? O Ícaro e o Diego Guerra na zaga, o Leonan, e aí pode entrar, pode, né, possivelmente virar ali o Kevin, tá bom? Pelo menos segundo os portais de notícia. E aí veio o Richard Franco, o Anderson Shoa, essa é a escalação do último jogo, tá? O Galdesani, o Pablo Roberto, o Jean Silva e o Muriqui lá na frente, tá? A mudança que nós teríamos aqui no meio-campo seria a respeito do Galdesani ou o Álvaro, tá? O Galdesani, que foi titular na última partida, ele pode ir ali para o banco e dar espaço ao Álvaro. Essa seria ali a mudança que ocorreria no Clube do Remo. E aí eu vou te fazer a seguinte pergunta, né? Tu entraria com o mesmo time contra o São Bernardo ou tu faria alguma modificação? Deixa aí nos comentários, eu quero saber. E aproveitando que eu já falei para vocês deixarem aí nos comentários, né, que eu quero saber qual modificação tu faria. Não precisam apenas limitar-se ou ficar engessado a Leonan.
e Kevin, tá bom? Me deu um soluço aqui. Ou, e também a Galdesani e Álvaro, tá? Vocês podem estender-se também às outras partes. Eu vi algumas pessoas criticando o Vinícius, tá? Enfim, mas vocês podem se estender a qualquer jogador. Não, Nicolas, eu acho que esse jogador seria melhor na posição desse aqui. Enfim, podem falar aí nos comentários, tá bom? Não precisam ficar engessados a esses aqui que eu disse, que é o Kevin e o Álvaro, tá bom? Que podem entrar aí no time titular. E aproveitando isso, eu já falo o seguinte: se você quiser anunciar o seu produto, a sua marca, o seu serviço, aqui nesse canal, sabe que nós estamos abertos, tá bom? Nós podemos conversar. Manda uma mensagem no Instagram, o Remista Culto. De novo, eu vou fazer aqui a propaganda do Instagram, o Remista Culto. Manda uma mensagem que, né, a gente conversa lá e a gente pode divulgar aqui no canal e também na página que a gente tem no Facebook, na página que a gente tem no Instagram, o seu serviço. A gente, enfim, fecha um valor legal lá, então ficaria aparecendo aqui. A gente até pode fazer um prazo de determinados dias, né? Enfim, para você ver o resultado chegando aí. Então me manda uma mensagem no Remista Culto, caso você tenha uma empresa, caso você preste um serviço, caso você venda produtos digitais, enfim, qualquer que seja o seu ramo aí que você trabalhe e queira anunciar a sua marca, saiba que aqui, enfim, você será muito bem quisto, tá bom? Então manda uma mensagem no Remista Culto. E aproveita e já deixa nos comentários aí o que eu acabei de te perguntar a respeito das modificações. Antes de falar das palavras do Kevin, que eu acabei de citar, que pode entrar como titular, tá? Eu queria falar que teremos um retorno aí, né? Um reencontro entre Clube do Remo e Marco Antônio. Lembram do Marco Antônio? Não, Nicolas, quem é Marco Antônio? Marco Antônio foi um meio-campista que jogou no Clube do Remo no ano passado. Disputou o Parazão, foi campeão com o Clube do Remo, jogou a Série C também, depois foi dispensado, inclusive, se eu não me engano, o Marco Antônio foi dispensado com aquela leva que foi dispensada quando o Clube do Remo começou a amargar algumas derrotas, enfim, seguidas na Série C. O Marco Antônio também ele foi dispensado. Era um jogador que eu particularmente gostava pela participação dele no Parazão, e muitos podem até puxar pela memória e falar, mas ele errou muitos gols no Parazão, mas pelo menos ele criava algumas boas jogadas, tá bom? Claro que na questão de gols, realmente a finalização dele ali era algo, enfim, terrível, né? Deletério, mas pré-assistências, assistências, enfim, criação de jogadas, é um jogador que eu particularmente gostei, mas claro, apresentou um bom futebol no Parazão, né? Na Série C não conseguiu se impor de fato e nem teve muitas oportunidades na Série C posteriormente, nem entrou muito como titular. Tá bom? E também, né, lembrando, eu vou comentar bem rapidinho, tá? O Bismarck, não sei se vocês lembram, que passou pelo Clube do Remo, salvo engano, em 2015, ele também está atuando no Botafogo da Paraíba. Então teremos dois reencontros aí de ex-remistas, né, que estão no Botafogo da Paraíba, que é o Marco Antônio e o Bismarck. Agora vamos falar do Kevin, né, que estreou pelo Clube do Remo, lateral esquerdo, nesse jogo contra o São Bernardo. Ele falou a respeito do gol que ele marcou nesse jogo, né, e a respeito da derrota, tá bom? Então as palavras dele, ele postou nas suas redes sociais e eu lerei para os senhores que ele escreveu, né, as seguintes palavras. Muito feliz em poder iniciar minha trajetória com a camisa do Remo, marcando um gol no Brasileirão da Série C. Infelizmente o resultado não foi esperado, mas seguimos, né, firmes. E é isso mesmo que a gente espera, é que independente dessa primeira derrota, o grupo ele continue coeso, ele continue cabeça fria e coração quente, não, brincadeira, mas ele continue firme, tá bom? Como eu disse no vídeo anterior, é importante que você veja também, o São Bernardo eu considero, é minha opinião, tá, um dos times mais fortes da competição, tá? Pelo menos se a gente pegar os históricos, né, dos times pré-Série C, claro que agora a gente verá de fato quem é forte, quem é fraco, quem vai se sobressair, agora na Série C, mas se a gente puxar o histórico dá pra gente falar quem são os favoritos, quem são os mais fortes, os mais carentes, enfim, os mais sensíveis, dá pra detalhar, mas aqui na Série C é tudo diferente, é completamente diferente. Bom, eu vou me despedindo de todos vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se, caso queira anunciar a sua marca, o seu produto, o seu serviço, manda a sua empresa, né? Manda mensagem aqui nesse Instagram, o Remista Culto, tá bom? Vou lhe responder ali, e caso queira trocar uma ideia também, conversar a respeito do Clube do Remo, enfim, pode mandar mensagem aí que eu respondo também, segue lá o Remista Culto no Instagram também. Bom, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Espero que o próximo vídeo seja amanhã. Tchau.